Daniel Viana, e neste vídeo nós veremos como montar o nosso layout para o nosso primeiro projeto Android. Lembrando que este vídeo faz parte da nossa série de vídeos sobre o primeiro projeto Android. Então, se você não assistiu os outros vídeos também e tem alguma dificuldade no momento da instalação, criação da VD, entender a estrutura do projeto, acesse os outros vídeos também desta série sobre o primeiro projeto. Então, aqui nós vamos agora abrir nosso arquivo do layout, então activity-main.xml. Aqui fica exibido um preview de como o nosso layout está ficando. Então, cada elemento que eu colocar no layout, ele será exibido aqui para a gente. Além deste modo design de edição, ou seja, que é o modo onde eu visualizo cada componente que eu coloco, eu também tenho o modo text de edição. Neste modo text, você consegue fazer a mesma coisa que você consegue fazer aqui pelo modo design. Porém, aqui você vai escrever códigos no formato no padrão XML. Aqui ele já vem com um layout que é associado, um tipo de layout, um gerenciador de layout, como o Android chama. Esse gerenciador de layout ele vai lidar com a organização de cada componente que você colocar dentro deste layout. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é trocar deste Constraint Layout para o Linear Layout. O Linear Layout é um layout mais básico, mais fácil da gente poder trabalhar nesta introdução aqui ao desenvolvimento Android. Então, vou alterar aqui para Linear Layout. E neste Linear Layout, ele tem uma orientação. Ou ele vai definir os itens um embaixo do outro, ou seja, cada componente que eu colocar, um ficará abaixo do outro, ou cada componente que eu colocar, um ficará ao lado do outro. Então, vou definir a orientação aqui como vertical. Assim, ele vai colocar cada componente um abaixo do outro. Então, aqui ele até mostra para a gente, no Component Tree, todos os elementos que eu tenho adicionado. Então, Linear Layout, aqui ele já mostra um preview de como vai ficar, ou seja, um elemento abaixo do outro. E neste layout eu já tenho incluso aqui um Text View. Então, um Text View é utilizado quando eu preciso mostrar algum texto estático para o usuário. Eu utilizo o Text View, vai funcionar como um label ali. Então, se você quiser dar um zoom aqui, você pode ir apertando aqui nesse mais, ele vai dar um zoom aqui na tela do seu dispositivo. Assim fica mais fácil e melhor para você visualizar aí. Aqui ao lado nós temos a paleta de widgets. Esta paleta contém vários tipos de widgets de componentes que você pode utilizar para montar o seu layout. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, eu vou deixar este text view aqui mesmo, da forma que está. Vou adicionar um edit text. Então, os edit texts são campos para entrada de texto, entrada de informação para o seu aplicativo. Então, vou escolher aqui um plain text. Então, basta você clicar, arrastar e soltar, que ele já vai adicionar o componente aqui. Sobre os edit text, a gente tem vários tipos aqui de edit text, como, por exemplo, para senhas, e-mail, telefone, etc. Estes tipos aqui de edit text vão definir o tipo de teclado que será exibido para o usuário. Por exemplo, se nós adicionarmos aqui um edit text do tipo number, quando o usuário clicar neste componente, ele vai exibir apenas o teclado numérico para o usuário. Se for do tipo e-mail, vai exibir os campos referentes a e-mail, como o arroba, e dependendo da versão do Android também, o .com, etc. E assim ele vai formatar aquele campo de acordo com o tipo aqui do edit text que você escolheu. Então, nós vamos colocar aqui o text view, como já está, um edit text, e também nós vamos adicionar aqui um botão. Então, tem um botão, vou colocá-lo, e por fim, vou colocar também um outro edit text. E por fim, vou colocar também um outro text view. Então, lembrando, os botões vão servir para a interação direta do usuário. Quando o usuário clicar em um botão, ele vai esperar que algo aconteça, que realize alguma coisa.
Os Edit Text são campos para entrada de texto, onde o usuário vai informar ali alguma informação, algum dado, e os Text View serão responsáveis por mostrar informação para a gente, exibir geralmente textos estáticos, quando eu só quero exibir alguma informação qualquer para o usuário. Agora, aqui ao lado, nós temos as propriedades, os atributos destes campos. Ou seja, quando eu adicionei eles aqui, eles foram adicionados com um texto padrão. Button, Name, Hello World, Text View. Ou seja, todos eles já têm aqui um padrão exibido. E nós podemos alterar, como por exemplo, a margem, podemos alterar o tamanho da fonte, o texto que está sendo exibido, tudo aqui pelas propriedades. Então, a primeira coisa que nós vamos definir aqui é um ID para estes elementos. Lembrando que todos os elementos aqui que você for definir na aplicação Android e você for trabalhar com eles lá na classe Java, eles obrigatoriamente precisam de um ID. Então, o padrão recomendável é que para cada elemento você defina um ID. Então, vou colocar aqui um ID, que é um identificador para este elemento. Vou colocar TextView Label, ou seja, que é o nosso TextView aqui, primeiro do título. E aqui no text eu vou colocar primeiro app. No Edit Text, eu vou apagar a propriedade text, que eu não quero que venha nenhum texto aqui dentro. E o ID eu vou deixar Edit Text texto. No botão, eu vou deixar o ID como btn executar, pois nós vamos executar uma ação com ele. E na propriedade text, eu vou colocar ação. E aqui neste TextView, eu vou deixar o ID como TextView resultado. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos informar um texto aqui neste Edit Text. Quando o usuário clicar na opção ação, nós vamos exibir aqui o resultado dentro desta opção, dentro deste TextView ação. Este último TextView, como nós vamos exibir aqui o resultado que o usuário digitar aqui, o texto que o usuário digitar aqui, na propriedade text nós podemos deixar apenas resultado, dois pontos. Ok, então está pronto aqui o nosso layout. Como nós vimos também que é uma boa prática armazenar no arquivo de strings todos os textos estáticos da aplicação, ou seja, primeiro app, ação e resultado, nós vamos então armazenar todos esses textos aqui. Para isso, nós temos aqui uma opção mais rápida. Então, basta você vir no modo text de edição, clicar aqui na propriedade text e ele irá aparecer essa lâmpadazinha aqui do lado. Então, basta você pedir para extrair o recurso de string, que ele já vai criar esta variável lá no arquivo de strings e já vai adicionar o valor e vai fazer a referência aqui, @strings primeiro app. Então, nós podemos fazer isso com todos. Lembrando que ele cria um nome padrão aqui, mas você pode ir lá e alterar ou alterar naquela tela mesmo. Se a gente vir aqui no arquivo de strings, a gente vai ver que ele já criou os strings aqui. Primeiro app, _o, resultado. Você pode alterar esses names aqui, não tem problema, desde que você venha aqui no layout também e altere a referência. Então, assim já está pronto o nosso layout. No próximo vídeo desta série, nós veremos como dar vida a esse layout. Ou seja, quando o usuário clicar em ação, nós pegarmos o texto que está aqui e exibir aqui como resultado. Se você gostou desta dica, acesse também o portal TreinaWeb e confira os nossos cursos de desenvolvimento Android. Curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!